Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas de volta à disciplina de Física Moderna 1. Na aula de hoje, vamos falar do postulado de de Broglie e do princípio da complementaridade de Niels Bohr. Maurice de Broglie foi um físico experimental francês que, desde o princípio, apoiou o ponto de vista de Compton em relação à natureza corpuscular da radiação. Suas experiências e discussões em relação aos problemas filosóficos da física na época impressionaram tanto a seu irmão Louis que este trocou de carreira passando da história para a física. Em sua tese de doutorado apresentada em 1924 à Faculdade de Ciências da Universidade de Paris, Louis de Broglie propôs a existência de ondas de matéria. O alcance e a originalidade da sua tese foram reconhecidos de imediato, mas, devido à aparente falta de evidências experimentais, não se considerou que as ideias de Broglie tivessem alguma realidade física. Foi Albert Einstein quem reconheceu sua importância e validade, e por sua vez chamou a atenção de outros físicos para elas. 5 anos mais tarde, de Broglie recebeu o Prêmio Nobel em Física, tendo sido suas ideias dramaticamente confirmadas por experimentos. A hipótese de Broglie era de que o comportamento dual, isto é, onda-partícula da radiação, também se aplicava à matéria. Ou seja, assim como um fóton tem associado a ele uma onda luminosa que governa seu movimento, uma partícula material, por exemplo, um elétron, também teria associado a ela uma onda de matéria que governa seu movimento. Se considerarmos que o universo é inteiramente composto por matéria e radiação, a sugestão de de Broglie nos chama a atenção para a existência de uma grande simetria na natureza. De fato, ele propôs que os aspectos ondulatórios da matéria fossem relacionados com seus aspectos corpusculares, exatamente da mesma forma quantitativa com que esses aspectos são relacionados para a radiação. De acordo com de Broglie, tanto para a matéria quanto para a radiação, a energia total E está relacionada à frequência F da onda associada a seu movimento pela equação E, que é igual a H vezes F. E o momento P é relacionado com o comprimento de onda lambda da onda associada pela equação P, que é igual a H sobre lambda, onde lambda é o comprimento de onda de Broglie de uma onda de matéria associada ao seu movimento material de momento P. A natureza ondulatória da propagação da luz não é revelada por experiências em ótica geométrica, porque as dimensões importantes dos equipamentos utilizados são muito grandes, se comparadas ao comprimento de onda da luz. No entanto, quando a dimensão característica de um equipamento óptico se torna compatível ou menor que o comprimento de onda da luz que o atravessa, entramos no domínio da ótica física. Neste caso, os efeitos de difração são facilmente observados e a natureza ondulatória da propagação da luz é evidenciada. Para observar aspectos ondulatórios no movimento da matéria, portanto, precisamos de sistemas com aberturas ou obstáculos de dimensões convenientemente pequenas. Por exemplo, se considerarmos uma bola de beisebol viajando a 10 metros por segundo com uma massa de 1 kg, o cálculo do comprimento de onda de de Broglie exige que façamos o cálculo da razão da constante de Planck pelo momento linear clássico da bola. Ao fazer isso, obtemos um comprimento de onda da ordem de 10 elevado a menos 25 angstroms, revelando uma medida quase impossível de ser efetuada. Agora, se substituirmos a bola de beisebol por elétrons com energia cinética de 100 eletronvolts, ao realizar o cálculo do comprimento de onda de de Broglie, dividindo a constante de Planck pelo momento linear do elétron, percebemos que o comprimento de onda do elétron é suficientemente grande
para ser medidos em experimentos de difração, compatíveis aos realizados por Bragg, por exemplo. Foi Walter Morris e Salver que previu teoricamente em 1926 que a natureza ondulatória da matéria poderia ser testada da mesma forma que a natureza ondulatória dos raios X havia sido. Ou seja, fazendo-se com que um feixe de elétrons de energia apropriada incida sobre um sólido cristalino. Os átomos do cristal agem como um arranjo tridimensional de centros de difração para a onda eletrônica, espalhando fortemente os elétrons em certas direções características, exatamente como na difração de raio-x. Esta previsão foi confirmada por experiências feitas por Davidson e Guémet nos Estados Unidos e por Thomson na Escócia. A figura em tela mostra o esquema de funcionamento do aparato utilizado por Davidson e Guémet. Nele, elétrons emitidos por um filamento aquecido são acelerados através de uma diferença de potencial V e emergem do canhão de elétrons com uma energia cinética EV. O feixe incide, segundo a normal, sobre um monocristal de níquel. Um detetor D é colocado em um ângulo azimutal particular θ, de tal modo que para vários valores do potencial acelerador V são feitas leituras da intensidade do feixe espalhado. A figura em tela, por exemplo, mostra que um feixe de elétrons fortemente espalhado é detectado em θ, que é igual a 50 graus, para V, que é igual a 54 volts. A existência deste pico demonstra qualitativamente a validade do postulado de de Broglie, porque ele só pode ser explicado na presença de uma interferência construtiva de ondas espalhadas pelo arranjo periódico dos átomos dos planos do cristal. Este fenômeno é exatamente análogo à conhecida reflexão de Bragg, que ocorre no espalhamento de raio-x pelos planos atômicos de um cristal. Ele não pode ser entendido com base no movimento clássico de partículas, mas apenas com base no movimento ondulatório. Partículas clássicas não podem exibir interferências, mas ondas sim. A interferência que ocorre aqui não é entre as ondas associadas a elétrons distintos. Trata-se de interferência entre partes diferentes da onda associada a um único elétron que foi espalhado por várias regiões do cristal. A figura em tela mostra o feixe de elétrons sendo espalhado segundo a condição de Bragg, expressa a partir da equação n-lambda, que é igual a 2d seno de φ. Perceba que a distância entre os planos atômicos é d, que é igual a 0,91 angstroms. E a inclinação relativa entre o feixe de elétrons incidente e o feixe de elétrons espalhado é θ, que é igual a 50 graus. Nessa figura, estamos utilizando a letra φ para representar o ângulo com que o feixe de elétrons incidente faz com os planos atômicos. Por semelhança, o ângulo com que o feixe de elétrons espalhado faz com os planos atômicos também é φ. Considerando que a soma entre os ângulos φ mais 50 mais φ é igual a 180, temos que φ vale 65 graus. Substituindo esses valores na condição de Bragg e assumindo que o pico de interferência construtiva corresponde a n, que é igual a 1, temos que o comprimento de onda do elétron, determinado experimentalmente a partir do experimento de Davidson e Guémet, é lambda, que é igual a 1,65 angstroms. Vamos confrontar este resultado com o obtido a partir da teoria de de Broglie, segundo a qual o comprimento de onda de um elétron com energia cinética K, que é igual a 54 elétron-volts, é calculado a partir da razão entre a constante de Planck e o seu momento linear P, que é igual a raiz quadrada de 2mk, como ilustrado em tela. Considerando que 54 elétrons-volts é igual a 8,65 vezes 10 elevado a menos 18 joules, temos que o comprimento de onda do elétron, calculado teoricamente pelo método de de Broglie, é lambda, que é igual a 1,65 angstrom.
revelando, portanto, uma expressiva concordância entre lambda, h e p. A largura do pico observado na figura em tela também é justificada a partir do fato de que elétrons com baixa energia não podem penetrar profundamente no interior do cristal, de modo que apenas um pequeno número de planos atômicos contribui para a onda difratada. Em 1927, George Pettit Thompson, filho de J.J. Thomson, confirmou de forma independente a difração de elétrons através de filmes finos, utilizando o método de Debye-Scherrer. A figura de difração resultante tem uma estrutura bem pronunciada. Nas figuras em tela, é mostrado para fins de comparação uma figura de difração de raio-x e uma difração de elétrons por substâncias policristalinas, obtidas a partir do método de Debye-Scherrer. Experimentos associados à difração de feixes moleculares de hidrogênio e feixes atômicos de hélio por um cristal de fluoreto de lítio, realizado por Esterman, Stern e Frisch, demonstraram que todos os materiais, carregados ou não, apresentam características ondulatórias em seu movimento, quando estão sob as condições da ótica física. Na figura em tela, para fins de comparação, mostramos a figura de Laue, obtida a partir da difração de raio-x difratados por um cristal de cloreto de sódio, em comparação à figura de Laue, obtida a partir da difração de nêutrons difratados pelo mesmo cristal. Todos estes resultados experimentais concordam muito bem com as previsões de de Broglie e fornecem indícios convincentes de que as partículas materiais se movem de acordo com a lei do movimento ondulatório. Esta afirmação não é só válida para partículas elementares, mas para todos os objetos materiais. A partir de todos esses experimentos, é possível afirmar que a existência de ondas de matéria está, portanto, bem estabelecida. Atualmente, encontramos o experimento de difração de elétrons pelo método de Debye-Scherrer sendo realizado de modo corriqueiro nas principais universidades do país. Na descrição desse vídeo, eu apresento uma cópia do link de acesso para uma demonstração experimental deste experimento. Neste ponto da nossa videoaula, cabe algumas observações importantes, como, por exemplo, o fato de que, tanto para grandes quanto para pequenos comprimentos de onda, a matéria e a radiação apresentam os dois aspectos, o ondulatório e o corpuscular. Os aspectos corpusculares são salientados quando se estuda a emissão e a absorção, e os aspectos ondulatórios são salientados quando se estuda o movimento através do sistema. Neste ponto, é importante observar que os aspectos ondulatórios do movimento se tornam mais dificilmente observáveis quando os comprimentos de onda ficam menores. Neste contexto, ressaltamos a importância da constante de Planck, H. Se H fosse nulo, então, na equação de de Broglie, obteríamos sempre um comprimento de onda nulo. Em tese, todas as partículas materiais teriam então um comprimento de onda nulo, e os fenômenos de difração observados nos experimentos descritos nessa videoaula não deveriam ter sido observados. Nesse sentido, destacamos que, embora H seja muito pequeno, ele não é nulo. E é exatamente por ele ser muito pequeno que a existência das ondas de matéria no mundo material fica disfarçada. Devemos ter momentos muito pequenos para ter comprimentos de ondas mensuráveis. No mundo macroscópico, a massa das partículas é tão grande que o momento é sempre grande o suficiente para que o comprimento de ondas de Broglie seja pequeno e mensurável, ficando muito além dos limites em que pode ser detectado experimentalmente, e, consequentemente, a mecânica clássica predomina. No mundo microscópico, as massas das partículas materiais são tão pequenas que seus momentos são pequenos, até mesmo quando suas velocidades são muito grandes. Neste caso, os seus comprimentos de ondas de Broglie são suficientemente grandes para serem comparáveis às dimensões características do sistema considerado, como a de um átomo, por exemplo. Neste caso, as propriedades ondulatórias tornam-se mensuráveis experimentalmente em seus movimentos, e a mecânica quântica predomina. Mas não devemos nos esquecer que, tanto para a radiação
quanto para a matéria em suas interações, as propriedades corpusculares são preponderantes, mesmo para grandes comprimentos de onda. Na física clássica, a experiência nos mostra ondas transportando energia sobre a superfície da água, bem como projéteis transferindo energia de um revólver para o alvo. A partir destes experimentos, alguns modelos ondulatórios foram construídos para certos fenômenos macroscópicos e alguns corpusculares para outros. O sucesso obtido a partir da utilização destes modelos nos condicionou a esperar que todos os entes da natureza fossem classificados como partículas ou ondas. Os experimentos modernos, realizados no século XIX e início do século XX, demonstraram que todos estávamos despreparados para achar que, para entender a radiação, precisamos recorrer a um modelo corpuscular, em algumas situações, como no efeito Compton, e a um modelo oscilatório em outras, como nos fenômenos de difração e interferência. Talvez mais notável seja o fato de que esta mesma dualidade onda-partícula se aplica tanto à matéria quanto à radiação. Hoje é senso comum o fato de que podemos utilizar ambos os modelos para o mesmo ente da natureza. No entanto, é importante destacar que, em qualquer medida feita, apenas um dos modelos se aplicam, isto é, os dois modelos não devem ser utilizados sob a mesma circunstância. Quando o ente da natureza é detectado por algum tipo de interação, ele atua como uma partícula, no sentido que é localizado. Quando está se movimentando, age como uma onda, no sentido que se observam fenômenos de interferência. E, obviamente, uma onda tem extensão e não é localizada. Niels Bohr resumiu a problemática que acabamos de analisar em seu princípio da complementariedade. Os modelos corpusculares e ondulatórios são complementares. Se uma medida prova o caráter ondulatório da radiação ou da matéria, então é impossível provar o caráter corpuscular da mesma medida e vice-versa. A escolha de que modelo utilizar é determinada pela natureza da medida. Além disso, nossa compreensão da radiação ou da matéria está incompleta, a menos que levemos em consideração tanto as medidas que revelem os aspectos ondulatórios, quanto as medidas que revelem os aspectos corpusculares. Portanto, radiação e matéria não são apenas ondas ou apenas partículas. Um modelo mais geral é necessário para descrever o seu comportamento, embora em situações extremas possa ser aplicado um modelo ondulatório simples ou um modelo corpuscular simples. Bom, pessoal, a ligação entre os modelos corpuscular e ondulatória é feita por meio de uma interpretação probabilística da dualidade onda-partícula, que, por sua vez, nos conduz ao importante princípio da incerteza de Heisenberg, tema da nossa próxima videoaula. Então é isso para o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa videoaula. Até a próxima!